Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sabrina Quariniri. Eu sou a Carol Fernandes e esse é mais um podcast Antonietas, mais numa versão apresentada hoje por mim e pela Sabrina. Exatamente, Carol, isso porque hoje é um episódio muito especial, né, que marca o mês de julho, que é o Julho das Pretas, que é o mês que é lembrado a luta das mulheres pretas contra o racismo, contra a violência de gênero, enfim, todas as lutas pela conquista do direito das mulheres pretas. Para celebrar, trazer trajetórias, falar sobre as nossas vivências, compartilhar experiências também, a gente tá hoje com duas entrevistadas. A primeira aqui que eu já apresento é a Karen de Pauli Nascimento, ela que é advogada e presidente da Comissão da Mulher na OAB de Santa Catarina e também conselheira estadual da OAB. Karen, seja bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Também a Priscila Freitas, ela que é escritora, mestre em educação, uma das fundadoras do Viva Montserrat, projeto incrível de turismo de base comunitária que eu já tive o prazer de entrevistar. Enfim, Pri, seja bem-vinda novamente. Eu que agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. As mulheres negras, segundo dados do Ministério da Educação, elas representam 31,5% de estudantes de graduação na área da educação, né? E também, segundo dados do livro Mulheres na Ciência, o que mudou e o que ainda precisamos mudar, no Brasil as doutoras negras elas somam cerca de 3% do corpo docente, né? Priscila, você se criou no Montserrat, né, que é um lugar onde é muito forte a voz e a liderança feminina ali, né, principalmente das mulheres negras. Enfim, essas mulheres que trabalharam muito ali para sustentar suas famílias, né? Inclusive é neta de lavadeira também, né, que é também um dos ofícios principais ali, né? Eu queria que você começasse falando sobre a importância dessas mulheres na construção dessa comunidade e até para a história do Estado, né? Lembrar das coisas que a minha mãe e a minha avó falavam, rever tantas histórias de lutas, né, e de resistência dessas mulheres, que por muitas vezes, quando lavavam ali nas fontes, elas não só cantavam, né, mas elas discutiam entre elas, seja a função delas ali como lavação, mas discutiam sobre o futuro daquelas crianças que estavam ali naquela comunidade. Então, ver essa história e me ver resgatando também essa história, porque, como a Carol bem falou, a gente faz os caminhos, né, vários caminhos, e um deles é da lavadeira, também resgatando a minha própria história quanto uma mulher negra, o quanto que eu também devo a esse espaço que me constituiu como mulher. Por outro lado, Karen trabalha no setor jurídico, né, falando Sim. de educação, passa pela educação, mas, enfim, segundo dados da Conjur, né, no setor jurídico, a participação feminina negra é de apenas 6%. O que nós temos na advocacia? Qual é esse quadro e aonde a Karen está nesse contexto, ainda mais falando de Santa Catarina? Bom, é bem complicado, assim, a gente ter esse sentimento de pertencimento dentro da área jurídica enquanto preta, né? Porque muitas pretas não se veem pretas, né? Dois, porque para você ter uma oportunidade enquanto mulher preta, há o questionamento ali da sua meritocracia. Mas a Karen, na verdade, eu sou filha de negro e mulher branca, né? Então, eu sempre fiquei naquele colorismo, assim, né? Não muito preta para ser preta, nem tão branca para ser branca. Então, eu não era muito aceita nem num campo nem no outro. Eu queria ser atriz. E aí fiz teatro na igrejinha da UFSC, com a Carmen Forsari, muitos anos atrás. E só que em Santa Catarina, isso há muitos anos atrás, o que seria, né, minha profissão? Como é que eu ia pagar minhas contas? Não tenho aí um berço, né, vamos dizer assim, porque minha avó, como eu digo, né, minha avó aprendeu a escrever com 80 anos, né? Minha mãe fez o 2º grau depois de divorciada. Então, eu sou a primeira filha formada da minha família. E aí eu saí, continuei o curso de teatro e pensei, qual é o outro teatro estilizado que pode me dar dinheiro? Direito, né? Com todo respeito aos meus colegas. É uma interpretação, haja interpretação. Né? Com todo respeito, né, meus colegas, mas assim, na área jurídica, efetivamente, a gente precisa, né, no tribunal de júri, a gente vê aquela encenação, então, aquilo ali, mas eu acabei não indo para essa área, né, a área
penal, vamos dizer assim, minha área é outra. E aí eu ingressei na área jurídica. Só que você não vê, né, mulheres pretas na sua sala de aula. Eu ingressei aqui em Santa Catarina, mas depois transferi minha faculdade para o Rio de Janeiro. Lá no Rio eu me senti pertencente, porque eu via muito mais mulheres pretas na sala de aula, na rua. Então, eu tive essas duas vivências, assim, né? Mas eu percebo, e estatisticamente a gente tem também os dados, né, na nossa instituição, que o número de pretos é um número muito reduzido, né? E mulheres pretas ainda mais. Eu acho que está até em vista do que a gente falou agora, né? Que nós somos minoria na educação, no setor jurídico, até no jornalismo, né? Exato. Eu acho que é muito importante nós 4 estarmos aqui nessa Sim. mesa, né? Eu acho que é algo bastante simbólico também, né? Sim. Para esse dia, para essa data, enfim, para esse mês, o Julho das Pretas, né? E esse resgate também da identidade negra catarinense, né? Sim. Eu acho que Pri vem já de uma cultura e de um local em que isso floresce. Eu não vim de um local onde isso tá exposto, né? Acho que justamente por essa trajetória de ter uma mãe branca e um pai negro, que não são daqui também de Santa Catarina, isso nos tira um pouco. Acho que hoje, pelo menos o meu trabalho vai no resgate de entender quem é a melhor preta catarinense para vocês. Quem é a melhor mulher preta catarinense? Antonieta. Né? Porque, assim, eu lembro perfeitamente quando foi pintado o painel com o rosto dela no edifício Atlas, porque foi no dia da Semana Cultural, acho que é esse o nome, se não me falha a memória, Maratona Cultural. Isso. E tava uma amiga minha de Maceió, em Florianópolis, e ela, Karen, vamos passear. E a gente foi passear, e esse prédio, né, o edifício Atlas, durante 12 anos eu trabalhei nesse edifício. Eu falei, aqui que eu vou te mostrar. Quando a gente olhou, estava um andaime, estava uma mulher, que foi Guji, maravilhoso. E aí eu falei, cara, ela assim, quem é essa? Eu falei assim, essa é a mulher preta catarinense. Olha. Então, assim, ela assim, amiga, eu não conhecia. Então, acho que é uníssono, né? Todas nós temos a Antonieta como uma referência. Eu confesso que eu tenho uma mulher preta que eu sempre falo muito, que ela, quando eu cresci, mas que não é catarinense, porque faltava isso, essa dissipação de informação, assim, essa questão da gente realmente reverberar em todos os cantos, né, a respeito da Antonieta, assim. E a Antonieta, ela perpassa tanto pela educação, também questão de direitos, né? Política. Jornalista também. Mas quando você falou, quem vem na mente, né? Veio também ela, mas veio tantas mulheres. Sim. Que aí estão ainda aí na luta, né? Sim. Como Joana Passos, como Jerusi Romão, que agora está lá em Salvador. Biógrafa da Antonieta. Biógrafa da Antonieta. Nossa, tem tantas mulheres potentes que... E aí a gente fala assim, poxa, elas ousaram e ainda estão ousando. Tem Nicolina, Isso. que é minha avó. Né? E estão aí, né? E estão aí. Sim. E às vezes quando a gente fica assim, cansada, às vezes até de falar do próprio tema, porque às vezes tem questões que são muito caras para nós, né? Enquanto mulheres. E ainda mais mulheres negras, assim. E aí a gente olha para elas e vê a força que elas têm, sabe? Para continuar. Vocês até citaram, né, uma lista de mulheres, a sua avó. Sim, eu né? posso citar minha mãe, você também pode citar a sua. Né? Então tem pessoas que são conhecidas, são personagens conhecidas como Antonietas, mas também tem as mulheres que são anônimas aí, que ajudaram a construir essa história, né? Mas mesmo assim, apesar de que a luta anteriormente, né, o 25 de julho, é em comemoração, em memória, né, das mulheres que lutaram contra o racismo, enfim, contra a discriminação, a gente ainda tem desafios atuais, né? Os preconceitos hoje em dia são mais velados, enfim. O que vocês acham que precisa ser feito aí para a gente construir, para essas mulheres terem mais direitos, para a gente construir um caminho em que a gente chegue no equilíbrio, digamos assim? Porque aqui no Estado, olhando pelo Estado, além dessas lutas aí todas de sobrevivência, a gente também precisa de visibilidade, a gente busca visibilidade, né? Porque com a população aí 76% autodeclarada branca,
é difícil o reconhecimento das mulheres negras, das pessoas negras em Santa Catarina. O principal, eu acho que é políticas públicas, né? Mais ações afirmativas para concursos públicos, né? Para que a gente possa também estar se vendo, né? Por exemplo, uma das coisas bacanas que aconteceu comigo, que eu estou na pós-graduação, no doutorado, e que eu fiquei muito emocionada, é que é a terceira professora, por exemplo, negra que eu tenho aula, sabe? E aí pode ser que para uma pessoa branca, isso passe despercebido, mas para uma pessoa negra, ver aquela persona ali, e ainda uma professora, e aí uma professora quilombola, né? Primeira ainda, professora quilombola, na educação, né? Na pós-graduação, me chamou muita atenção, sabe? Ainda somos poucas. Eu venho de um lugar, né? Do Monte Serra, e que muito esconde, né? É invisível, vamos dizer assim. A gente brinca com essa palavra, mas um suar, assim, sério, assim, de que é preciso ver, né, quem são essas mulheres e que estão trabalhando a todo momento no centro da cidade, sendo que a gente está no centro da cidade, né? Seja ela no âmbito educacional, seja ela no âmbito, né, do direito mesmo, ou, enfim, eu acho que é políticas públicas para que a gente possa se ver mais. Eu concordo, mas eu vou um pouco mais além, assim. Desde quando que você se vê preta e desde quando que você fala e defende as questões dos pretos? Porque eu não faz muito tempo. Então, se concordo que tem que ter ações, né, afirmativas, tal, na questão na área pública, mas assim, o letramento racial, né, para a gente primeiro explicar o que para aquele branco também ter o poder de fala, porque eles não são nossos inimigos, muito pelo contrário. Então, todas as pessoas entenderem realmente, né, referente ao letramento racial, a questão do colorismo, enfim, e poder aquele preto se ver preto, porque muitos, pasmem, quando às vezes eu vou dar palestra, se acham brancos. E daí eu fico assim, do tipo, falo o quê? Em que momento será que eu conto? Vocês contam, né? A gente fica numa saia justa, porque eu falei, como que tu não tá do meu lado defendendo a nossa causa? Mas cada um tem um tempo. Sim. Então, eu acho que o letramento racial para a população, para realmente entender o que a gente teria aí uma queda do racismo, assim, se você realmente tiver consciência do que o porquê, se você tem um poder de fala, você vai dar uma reduzida, né? E aí, talvez as ações na área pública, né, tenha necessidade de estar ali presente, mas talvez nem sejam acionadas. Porque a partir do momento que você traz a consciência do que eu acho que existe aí uma redução, né, das práticas aí que a gente tem punitivas na questão do racismo, as infrações que a gente tem penais, enfim, né? Acho muito importante isso que você trouxe, porque é exatamente isso, assim. Eu acho que eu fui reconhecer que eu, como negra, me reconhecer como negra, acho que talvez da forma mais dura, que foi sofrendo racismo, assim. Acho que foi quando eu entrei na escola, comecei a sofrer com aquilo ali, acho que eu percebi, poxa, tem alguma coisa diferente aqui, porque eu já era minoria, né? Sim. Como você falou, a minha mãe é negra, o meu pai é branco, então eu me criei num meio mais branco, de pessoas brancas, Sim. enfim, até porque a minha mãe não tinha família próxima, então era minha mãe, eu e meu irmão de negros, mas até enquanto a gente estava dentro de casa, era tudo garantido. Funcionava na normalidade. A gente pisou para fora, então eu comecei a sofrer, eu me reconheci como negra, comecei a entender que eu era negra, acho que da forma mais violenta possível, assim, então é muito difícil é difícil de você lidar, de você associar, de você entender por que tá passando por aquilo ali, né? Então, e daí no decorrer da vida aí que você vai lendo, que você vai entendendo, que você vai convivendo com pessoas, né? Então, acho que até quando eu estava na faculdade ainda eu estava aprendendo muito. Eu até li um livro muito interessante, que é o da Neuza Santos, que é o Tornar-se Negro. Acho que é um livro muito interessante, assim, que tem muitas coisas que ela fala. Isso, exatamente. Até essa questão de cor, essa questão de miscigenação, enfim, é muito importante, assim. Aí eu penso assim, se nas escolas, né, na área da educação, tivessem letramento racial de uma forma lúdica entre as crianças, né, para que aquele menino, enfim,
que é minoria, que está sentado lá atrás, que sofre bullying ou que botam apelidos, né? Ele não precisa se defender. As próprios coleguinhas os defendem ou chamam a atenção daquele que... E eu acho que vai crescendo, né? Adultos mais conscientes, e aí a gente consegue ter essa redução, sabe? A tentativa da lei, né? No É ensino... isso que eu ia lembrar agora. E faz um trabalho incrível dentro das escolas também, mas a tentativa da lei que foi instituída, né, não faz muito tempo e que eu acho que completou 10 anos, se eu não me engano, ano passado. 10 anos já da tá lei. aí, mas assim, como é difícil ainda aplicar o ensino, né, das questões raciais, da história afro-brasileira, história africana. Queria que tu contasse um pouco mais sobre essa experiência. Sim, isso que tu vem falando, né, fiquei pensando, nossa, letramento racial é importante, né, mas a gente vem já numa política, quando eu falo ações afirmativas, é muito amplo, né? E aí, as políticas públicas, né, implementando a lei 10.069, que fala sobre o ensino de história, né, africana e afro-brasileira nas escolas estaduais, municipais, na educação básica, no modo geral. E aí eu fico pensando que, olha quanto tempo se passou, e ainda a gente está discutindo os mesmos assuntos, né? E... Lógico, algumas coisas estão mais veladas, outras não, mas eu gosto de pensar que houve avanços, mas a partir desses avanços, o que a gente pode, né, enquanto profissionais, né, da educação, o que a gente pode melhorar, né, pensar. Para muitos ainda, professores, ainda é uma coisa mimimi, ainda que não conhece essa lei, né? E que hoje, né... se há um esforço de dizer, olha, é lei, tem que aplicar. Agora, me vendo como escritora, né, ir nas escolas, eu faço esse movimento, né, de, não vão até mim, eu vou até eles, né? E aí eu vou nas escolas, e quando eu conto a história, né, dessa personagem que morou aqui no maciço do Morro da Cruz, no Monte Serra, e falo desse instrumento que ele amava, e só o simples fato de eu estar ali na frente das crianças, e às vezes, dependendo dos bairros que eu estou, são a maioria brancas, elas me olham com encantamento, né? Encantamento de dizer assim, nossa, a gente não viu uma pessoa assim igual você. Aqui na Serrinha teve uma situação muito bacana de uma professora da sala de informática, que tem um nome, nomenclatura, mas agora eu só lembro sala de informática. Que ela fez um trabalho belíssimo com as crianças, com o meu livro, introduzindo ele em jogos para as crianças, para fazer a alfabetização, porque aquela escola tinha um índice baixo, assim, né? Na questão da alfabetização. E aí, ela fez todo um trabalho com as crianças. Quando eu cheguei, um menino ficou encantado porque a Priscila veio à escola dele. Sabe? Como uma pessoa que não podia ser tocada. Que era distante, sabe? Né? Do mundo dele. Distante dele. Isso mesmo legal. Sabendo que era uma comunidade próxima a ele, né? E ver aquele olho brilhando, eu me emocionei tanto, porque é isso, assim. Eu não pude ter isso, né? De ter uma escritora negra na minha escola, tá falando de um assunto que pode ser familiar para algumas crianças, né? E isso tem, sim, se movimentado, sabe? Eu vejo algo positivo, mas que, como você disse, a gente tem coisas que precisamos melhorar, né? Falar de letramento, sim, né? Mas a gente já teve tantos avanços. Sim. Tantos. E aí tem pesquisas maravilhosas falando de práticas pedagógicas que enriquecem, né? A gente, lógico, não pode esquecer coisas coisas ruins, mas a gente tem tanta coisa boa, sabe? De produções acadêmicas que fizeram tanto, assim, e que apontam para o outro avanço, né? Eu acho que a gente podia também olhar para esse porque eu penso assim, nas rodas de conversa, de boteco mesmo. Você pode, entendeu? Alguém fez uma piada envolvendo, ali, né? Ou você levanta e sai, para ficar nítido que você não gostou daquilo ali,
né? Ou você chega assim, posso explicar o que vocês estão falando, o que se envolve, Uhum. né? Então, assim, ok, então tá demorando para que a política pública faça alguma coisa, que essa lei não seja colocada em ação, que nas escolas não estão, né, educando as crianças como deveria na parte histórica. Então, vamos começar pelo boteco? Né? Quem pais sabe? também, né? Vamos, por algum lugar, vamos começar. Porque, assim, eu sempre me vi negra nos espaços, mas as oportunidades que esse espaço te dá para te também estar à frente, né? Enfim, fazer isso que a gente está fazendo hoje, para mim, eu acho que é revolucionário pensar 4 pretas falando de um assunto que, Sim. né? Não, eu acho que a pergunta, o letramento, ele é super importante. Assim, eu nunca tive dúvidas sobre ser negra, né? A minha mãe é branca, meu pai é negro, assim. Dentro da minha família, isso sempre ficou bem claro por parte de mãe, então não era uma surpresa. Mas a universidade, com certeza, mudou completamente a minha noção sobre o meu papel social e aquele papel que eu queria desempenhar, né? Assim, eu lembro, eu sempre amei história muito, muito, muito. E eu só fui refletir sobre isso muito tempo depois. Sempre amei, mas chegava na história do Brasil, pra mim era, assim, ó, a pior história. Eu lembro de eu sentar, assim, na cadeira do professor e falar, não, história do Brasil, não. Mas por que não história do Brasil? Porque o que é contado, sobretudo nas aulas de história, sobre a história do Brasil? A escravidão no seu auge, né? Todo aquele sofrimento, e aí quando traziam essas temáticas, pra quem que olhavam? Era a sala inteira virada pra mim, porque, né, eu estudava num colégio particular ainda por cima, então só eu e meu irmão e as pessoas que trabalhavam enfim, de serviços gerais nessa escola. Então, assim, éramos nós e eu somente na sala. Então, assim, quando chegavam essas histórias, eu ficava tipo, ai, nossa, não quero. E aí, eu deixava até que, agora é Brasil contemporâneo, Brasil República, tá ótimo. Então, acabou a escravidão, agora eu posso gostar de novo de história, entendeu? Porque, enfim, práticas era uma história pedagógicas distorcida, né? Assim, e só o sofrimento, né? As lutas, enfim, todas as movimentações que tiveram. Eu li recentemente apenas o livro O Defeito de Cor, maravilhoso, que eu fiquei completamente absurdada, assim, sabe? De como isso aqui, como essa preciosidade não é levada para o ensino médio. Eu acho que é ali que eu precisava ver aquilo. Porque eu tive tantas questões em assinalar no vestibular que eu iria participar das ações afirmativas, que foi uma loucura. Foi em 2013, né? Quando a política estava sendo implementada na UFSC, quando editoriais jornalísticos falavam que isso ia baixar a qualidade das universidades públicas. Então, e muita gente me questionando, não, você vai marcar, mas daí vai pegar a vaga de alguém? Então, assim, então, mas a universidade, assim, ó, fez um boom na minha cabeça. Eu acho que eu super indico, né? E eu acho que o nosso trabalho, e dentro das escolas que às vezes a gente vai fazer alguma fala, eu acho que eu sempre falo isso, sabe? Mudou o meu entendimento sobre quem eu sou. E que bom que isso possa acontecer mais cedo. Eu acho que essa pode ser a busca, né? Com essas leis, isso vai ajudando. E aí eu acho não, tenho certeza, com a lei 10.639, muitas publicações se fizeram, né? E eram necessárias naquele momento. Sim. Né? Seja científico, seja de literário para infantil e juvenil, que ainda não se tinha. E se tinha, eram irrisório, né? histórias distorcidas da gente, né? Sim. E aí vem produções também catarinense, né? Como a própria Jeruse Romão, publicando sobre Antonieta. Descobrindo tanto sobre Antonieta. Nossa, né? e coisas que a gente sabia pouco, né? Pouco, né? E às vezes poderia ser até distorcida dela, né? E ver o quanto da potência dela enquanto mulher negra que naquele tempo se ousou tanto, né? Em discursos, né? Falando a importância de olhar para as pessoas empobrecidas, tal, enfim. Temos Eliane Debus, que escreve para crianças, né? Sim. A própria Joana também tem publicações científicas, né? Enfim,
próprio Sim, a gente do tem uma direito, construção, né? Eu acho que a gente caminha para isso, né? A construção das Isso. nossas histórias, das nossas Referências, recordações assim, né? e criando referências. Você falou, né, Carol, sobre a questão da dor na parte da história. Eu nunca consegui assistir uma novela, que talvez não seja no tempo de vocês, mas não vou dizer minha idade. Não direi minha idade. Não direi. Ainda bem que a melanina nos salva. Não direi. Mas eu não conseguia assistir Escravizaura. Porque eu achava que era a minha avó que estava dentro da televisão apanhando. Nossa, E aí eu chorava muito. traumático. E era a Lucélia Santos que fazia, assim, a moça, tal. E depois teve uma reprise. Aí eu pensei assim, não, já tô curada, né? Quem disse que quando passava na televisão eu não conseguia assistir? Lógico que eu não chorava como criança, mas emocionada que sou, eu ficava realmente mexida. Então, hoje eu tenho uma filha de uma prima minha que estudou Direito e ela, quando se formou, ela falou assim, eu escolhi minha profissão quando a minha prima de Santa Catarina, que ela mora em Porto Seguro, falou sobre a profissão e eu vi que era possível na nossa família, porque a gente não tem ninguém na família na área jurídica, né? Então, hoje, se eu estou, né, à frente do meu próprio escritório durante 12 anos, fui advogada de uma grande instituição financeira, mas para eu chegar aí, meu amor, olha... É isso que eu queria perguntar, tá? Tinha fugido da memória. A condição de primeiras, né? Eu queria saber como vocês lidam com isso, ser a primeira da família a se formar, ser a primeira a ocupar algum espaço público ou algum projeto importante. Como é que é? Porque esses dias, enfim, no passado, quando a gente foi fazer uma fala sobre Antonietas, me perguntaram enfim, qual a dúvida maior que eu teria sobre Antonieta. Eu me pergunto como é que ela lidava com tudo isso naquela época em casa. Quando ela chegava e percebia que, bom, ela não... Na casa dela, ela não é escritora, na casa dela, ela não é jornalista, na casa dela, ela não é deputada. Mas ela é a primeira em todas essas esferas. Então, a minha grande questão, e que eu fico sempre me perguntando, é como é que ela lidava com tudo isso, de ser a primeira? Lá em casa, sim, né? Meu pai, enfim, a minha família em si sempre dizia que eu era muito questionadora, que eu era inquieta, que eu era incomodada, que eu, né? Então, assim, se eu via alguém na fila do ônibus que furava a fila, eu ia lá, podia ter 10 anos, eu arrancava a pessoa e falava, olha, a fila lá no final. Então, eu sempre fui essa que defendia os amiguinhos ou todo mundo, tal. Mas também dizia que eu era um pouco briguenta, enfim, mas não que advogado seja, não é uma característica, natural, né? É uma essência minha. Mas dentro da minha própria casa, eu sempre fui uma referência do tipo, olha, se a Karen conseguiu, todo mundo consegue. Olha, a Karen foi mesmo numa situação adversa. Olha, a Karen... Então, assim, dentro de mim era um carrossel de emoções, não vou mentir. Porque, por vezes, eu falei assim, eu tô cansada disso tudo. Eu não quero. E eu não tinha a bandeira, porque a bandeira da nossa pauta, né, de mulher preta, eu vim descobrir há poucos anos, né? Posso dizer que há 5 anos para cá, mais fervorosamente nos últimos 3 anos, porque era muito difícil ser preta, entendeu? Era muito cansativo, então eu confesso que eu queria ser descansada. Eu já estava cansada de brigar para conseguir uma vaga no trabalho, brigar para conseguir não sei o quê, brigar. Era sempre uma briga, uma guerra, um não sei o quê. Porque você é batalhadora. Eu falei assim, mas gente, eu não quero ser essa guerreira desse inferno. Que saco. Me deixa em paz. Mas quando eu me parava, né, e falei assim, cara, minha avó não desistiu. Ela aprendeu a escrever um nome com 80 anos. Cara, minha mãe sofreu o que sofreu, amo meu pai. Mas sofreu o que sofreu até não poder mais, violência doméstica, etc. e tal, sem o 2º grau. E em Florianópolis, divorciada, não conseguia emprego, teve que se mudar para Belo Horizonte, Minas Gerais, porque uma amiga concedeu o emprego, ela foi ela com 3 filhos para lá. Quem sou eu na fila do pão para ficar querendo ser descansada? Então, eu não me permito reclamar, porque se a minha avó... não desistiu, se a minha mãe, né, não desistiu. E diga-se de passagem, meu nome sempre foi Karen Nascimento. Eu incluí o De Pauli, que é o sobrenome da minha mãe, porque eu tomei essa consciência, né? Falei, cara, a minha mãe fez tudo o que fez, eu vou dar uma homenagem a ela quando, né? Vou dar em vida. E aí eu fui incluir o sobrenome da minha mãe. Então, assim, saber que uma prima escolheu o direito por conta de mim, sabe? Saber que outras, enquanto a primeira mulher
preta à frente da Comissão da Mulher Advogada no estado de Santa Catarina, que sabemos que é um estado, né? Que a gente tem aí o 2º lugar, salvo engano, em racismo no país, só perdemos para o Rio Grande do Sul. Me faz também, por vezes, falar assim, Karen, essa postura aqui não é legal, você está sendo observada. Karen, tal coisa aqui é importante você falar, porque estão te ouvindo. E quando eu fui assumir a presidência, eles queriam... Não é que eles queriam. É natural que as pessoas querem que você levante uma bandeira. E aí a bandeira da violência doméstica era uma bandeira muito cara para mim, porque eu também sofri no meu casamento. Falei, eu não quero mexer nessa gaveta. Fiz terapia há anos, não quero. Mas aí ficou um buraco. Que bandeira levantar? Falei, não sei. E aí eu conversava muito com Deus, assim, né? Deus, será? Eu falo. Então, eu falei, cara, é isso. É essa bandeira que eu quero. É falar do letramento para quem, às vezes, não quer ver, porque é custoso, é uma bandeira cara. Falar de letramento para quem é da tua família e, por vezes, não entende que está sendo racista, sendo branco, porque, às vezes, com todo respeito, e me perdoem, mas eu não tenho como fazer a minha avó espanhola, branca, sabe, entender, né, sobre letramento. Para ela é difícil. Então, existem ali algumas situações que você também tem que ter assim, uma certa doçura no explicar essa questão, né, dessa bandeira. Então, eu fico feliz de ser referência na minha família, óbvio, porque às vezes eu escuto de primos, Karen, menos, né? Tu nem tão preta assim. Tu é a mais branca de todos os pretos da família. E aí eu fico pé da vida, né? Daí eu falei assim, olha, então vamos lá. Então, assim, tu tem que passar por tudo isso, mas eu te digo com toda certeza, assim, o autoconhecimento que eu trouxe para minha vida, né, em lugares que quiseram me encaixar, eu sendo de um formato e querendo, né, um circo querendo ser enfiado num quadrado, eu não me permito mais me encaixar ali. Então, hoje eu escolho as amizades que eu tenho, as pessoas com que eu me relaciono, com quem eu convivo. Eu dou oportunidade 2 vezes para a pessoa, olha, você está sendo assim um pouco inconveniente com essa piada. Né? Eu vou te explicar depois ali, né? Se você de novo... porque aí eu acho assim, nossa, cara, eu falo assim, meu círculo de amizade é um triângulo, né? É 2 pessoas. Não tem agora... Esse círculo está ficando reduzido. Mas eu acho que acontece, né? É natural. E pra ti, Pri? Enquanto que a Karen estava falando, eu estava pensando, e aí? E aí me veio, assim, muito fortemente o dia que eu fiz a caminhada da Antonieta com a Jeruse. E essa pergunta que você se fez, eu fiquei pensando na caminhada, assim, mas sentindo muita presença dela naquele lugar, sabe? De ver ela passando pelas ruas de Florianópolis, sendo ela, e como o Jeruse fala, né, séria, assim, não de muito sorriso, mas entendendo que aquele lugar era um lugar de disputa, um lugar... vamos dizer assim, privilegiado, né? E aí eu fiquei pensando, e a Priscila, né? Nesse lugar. E aí eu fiquei pensando que eu fui fazendo as coisas sem me dar conta que eu poderia ser a primeira. Mas uma das coisas que eu me lembro, quando eu comecei a fazer pedagogia, eu lembrava que o meu avô... Se eu me emocionar, eu sou meio chorando. Pode chorar. O massa do jornalista é essa. Eu gosto de fazer os outros chorar. Só eu que gosto. O meu avô falava assim, Priscila, você tem dinheiro que era o mínimo, né? Para tirar o xerox? Eu assim, vô, hoje eu não tenho. E ele já é falecido e tal. E ele sempre se preocupava comigo, né? Porque tinha as minhas outras primas que estavam fazendo graduação e tal. E eles via uma doçura. E a minha avó também, assim, perguntava, às vezes deixava um kit, assim, de lanchinho para me levar para a faculdade e tal. E aí também, quando eu fiz o mestrado, eu senti que não era só a Priscila que passou no mestrado, sabe?
era a Priscila, neta da Isolete, que por muito tempo foi lavadeira, e que hoje em dia ela sente muitas dores no joelho, né? E aí ver a neta dela sendo mestre, né? Isso para ela é de grande orgulho. E quando eu defendi, o meu avô estava lá, sabe? Então, e para mim era muito importante eu mostrar, e ele, por mais que não entendia, talvez, do processo ali, né, daquele momento, mas o encantamento que ele tinha de ver a neta dele defendendo naquele lugar, né, defendendo, né, algo que ela acreditava, né. Eu digo assim, Carol, que eu fui só fazendo as coisas. E eu acho que a Antonieta, eu acho que posso estar enganada, mas ela foi fazendo e foi acreditando, sabe, o propósito. Sim. Qual era o propósito? O propósito não mudou, né? Isso, exatamente. Aproveitando as oportunidades, né? Porque é isso pra gente. Esse A é o gente só caminho. precisa oportunidade, né? Eu sempre falo com essa questão que você falou, né, enfim, de luta, que você tá cansada, enfim. Sempre acho que é uma luta muito importante, acho que a gente tem que fazer. Mas parece que não é uma escolha nossa, assim, né? Parece é uma coisa que a gente tem que fazer, né? É uma coisa que está no nosso dia a dia. A gente não pode fechar o olho. A gente está sofrendo com aquilo ali. O racismo está ali no dia a dia, diariamente, atinge a gente diariamente. Nós ainda sendo mulheres, né? Que também é uma... Mais uma camada, né? Mais uma camada, né? Mulher e negra ainda. Então, é uma coisa que às vezes eu também penso, pô, eu só queria viver uma vida normal. Ficar tranquila, né? Ir para casa um dia tranquilamente. Mas acho que para além dos outros problemas que a gente enfrenta, acho que tem... Isso mais ainda, né? Então, como eu digo, é uma luta muito importante, mas às vezes cansa. Às vezes eu dou todo dia bom dia no meu Instagram, assim, eu falo bom dia, terráqueos. Porque às vezes eu me sinto um ET. Porque parece o que eu tô falando... É só eu falo isso, gente. Será que as outras pessoas não percebem? Não é tão fácil. Para mim é tão óbvio. Mas, não. Então, às vezes eu me sinto de outro planeta, assim. Não sei se vocês compartilham. E às vezes o óbvio... precisa ser dito, né? lógico. Então, assim, esse cansaço que a gente tem, lógico, às vezes cansa, mas, assim, tu vê que é necessário. E realmente, como a Carol falou, é um propósito, né? Que para uns chegam mais cedo, para outros chegam depois, para mim chegou um pouco mais tardiamente, assim, porque, de fato, sim, né? Você vê toda uma luta ali e você fala assim, cara, eu vou entrar nessa... Será que se eu ficar quietinha aqui, ninguém descobre? Mas não, para você conseguir a oportunidade de se fazer vista e mostrar que você consegue, que você tem meritocracia para estar naquele lugar, no mundo jurídico parece, não desmerecendo nenhuma outra profissão jamais, mas se você não tiver o melhor carro, não tiver a melhor roupa, não tiver... Esses dias eu postei, fui do salão, fiz uma escova e tal, e eu falei assim, nossa, você ficou tão linda. Aí eu falei assim, eu sou... né? Do tipo assim, sutilmente. Eu falei, eu sou. Basta botar uma trança. Né? Daí já começa. Preferia você editar o cabelo. Obrigada. Mas ninguém prefere, quem prefere sou eu. Aí eu printei e mandei para um grupo das pretas, assim, das minhas amigas. Daí eu falei para a pessoa, não sei o que, nossa, mas eu queria, vamos nos ver com esse cabelo. Mas quando eu lavar vai sair, que pena. Bom, garotas, pra gente não fechar esse bate-papo falando, ou, sei lá, questionando. A gente tá só desabafando e falando sobre coisas que nos cercam e o cansaço é uma delas, é totalmente autêntico e necessário a gente falar sobre isso. Mas pra gente fechar esse bate-papo, fechar esse Antonietas 100% pretas e falar sobre o dia 25 de julho, eu queria deixar para a história, porque o jornalismo... E os jornalistas fazem isso, eles contam um pedaço da história, né? São eles que vão registrar o presente a quente, né? Então, eu queria que vocês deixassem registrado esse 25 de julho de 2024, o que esse mês das pretas representa e o que vocês esperam para o futuro. Tudo isso de maneira objetiva, porque já estamos batendo no limite. Pode começar. Esse mês representa muito a todas nós e foi uma conquista, né, por ter essa data e aí lembrando que não é só essa data, eu acho que a gente tem que ser lembrado todo momento, né, os nossos corpos estão aí e
e ver até nas redes sociais, né, o quanto que isso tá aflorando também, mostrando várias mulheres pretas que são cientistas, que são cantoras e compositoras, enfim, em todos os âmbitos, né, mostrar o quanto que a gente é potente em qualquer lugar que ocuparmos e qualquer lugar que a gente estiver, né? E qualquer assunto também que a gente quiser falar, né? Então, só da gente ver esses movimentos, o quanto que isso, para mim, é enriquecedor. Bom, como eu sempre digo, que sou emocionada, eu espero coisas boas, coisas amorosas, né? Eu gosto de reverberar, assim, coisas do Julho das Pretas nos demais meses, né? Fico feliz desse sentimento de pertencimento quando fui entrevistada. Quando, olha, você vai dar uma entrevista, eu vejo uma preta chegando, a primeira coisa que eu falo assim, ai, que bom que você é preta. Porque é isso, né? Você estar nos espaços, como bem disse, e ver pessoas pretas ocupando esses espaços, né? Então, esse mês de julho, que é um mês tão marcante, que ele se reverbere para os demais meses e os anos, né? E aí fique outras mulheres advogadas na área jurídica sendo destacadas à frente da Comissão da Mulher Advogada, ou outras comissões, ou outros cargos, que eu acho que é tão importante assim. Mas eu espero coisas boas. Eu espero, sim, brancos com poder de fala, estando falando, sim, ao nosso lado, caminhando junto, e que essa lei que existe, que a gente talvez não precise usar. Que por si só o mundo foi caminhando a passos mais largos do que hoje em dia nós temos, né? Sabrina? É isso, eu acho que, como eu falei no começo, assim, acho que nós 4 estarmos aqui é muito representativo, né? Eu acho que tudo que a gente tem feito até, eu acho que a gente avançou muito, né? Eu acho que até a gente colocar essa pauta agora, né? Trazer essa pauta, né? Levar para um podcast, acho que para a TV também, enfim, para o site, acho que é muito importante, assim, acho que dá para ver que, mesmo a passos muito lentos, estamos caminhando, estamos ocupando os nossos espaços, né? E eu acho que podemos, como outras serviram de exemplo para a gente, eu acho que a gente pode ainda servir de exemplo para muita gente, então acho que isso é muito importante. Bom, eu também espero a mesma coisa que vocês. Vou continuar fazendo. Sim. Se tiver que ser a primeira, a segunda, a terceira, espero que eu seja só mais uma e que outras venham. Hoje estar do lado da Sabrina é muito importante. Ver ela na TV foi muito importante. Então, é isso. Vamos continuar avançando. E o podcast fica por aqui. A gente agradece a presença da Karen, a presença da Pri. Obrigada pelo espaço, né? Esse local não é... Bom, 100% nosso, de maneira, né, a gente ocupa outros lugares, eu tô na TV, Sabrina tá no portal e tá aqui nesse momento inédito, tá sendo uma experiência muito boa, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Amém. Obrigada pelo convite. Tchau, gente.